Demorou, mas finalmente a conta chegou, meus amigos. E a conta chega pra todo mundo, viu? Não se enganem. Pode até demorar, mas um dia ela chega. E agora chegou pro ministro Alexandre de Moraes, né? O Brasil é agora escancaradamente pro mundo todo uma ditadura, realmente. Isso aqui não tem nada de democracia e já faz um tempo, viu? E vejam só, dizia que Bolsonaro é que seria o ditador, não é? Bom, hoje nós vivemos sob uma ditadura, mas a ditadura que vem de outro lugar, não é? E o presidente Bolsonaro foi quem mais lutou contra essa ditadura que está em curso no Brasil e já faz algum tempo, como eu falei, né? Ele foi quem mais promoveu a liberdade de expressão, foi quem mais defendeu a liberdade de expressão, nunca processou um jornalista, nunca perseguiu ninguém, nunca mandou investigar opositores políticos, pessoas que criticavam-no, como a gente vê hoje acontecendo, o PT indo para cima de todo mundo, criando comissão para rastrear e monitorar as redes sociais, como os seus bracinhos ali vêm fazendo também, né? Criando ali setores, comissões, né? Usando inclusive dinheiro e recurso público para isso, é algo lamentável. Mas veja só, meus amigos, um deputado americano, tá? Não é qualquer deputado, ele é presidente de várias comissões lá, dentre elas a Comissão dos Direitos Humanos, que é uma importantíssima comissão, né? A esquerda que fala tanto em direitos humanos e tudo mais, cobrou explicações do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele enviou uma carta aqui com vários questionamentos, dentre eles o porquê essas denúncias feitas por Elon Musk também, né? Para quem achava que isso não ia dar nada, tá aí, né? Dentre essas denúncias feitas, por que isso vem acontecendo aqui no Brasil? Essa carta não foi enviada apenas para o ministro Alexandre de Moraes, mas também para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, né? Presidente do Senado e do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e atual presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, tá? E agora, meus amigos, o que vai acontecer? Esse deputado, acho que é Chris Smith o nome dele aqui, depois eu vejo, né? Mas acho que é isso mesmo. Ele está ali elaborando uma lei que vai ser votada e muito provavelmente aprovada no Congresso americano, que versa sobre direitos humanos, tá? Resumindo para vocês, o Brasil ele pode se tornar aí considerado pelos Estados Unidos como uma ditadura, ou pelo menos como um país não democrático. O que isso significa, meus amigos? Significa que o Brasil pode e provavelmente sofrerá sanções internacionais devido a essa caracterização, né? Quer dizer, se o Brasil é um país não democrático ou uma ditadura que não respeita os direitos humanos, como a liberdade de expressão, que persegue opositores políticos, que, sei lá, censura pessoas, né, recolhe passaportes, né, torna exilados políticos em outros países apenas por opinião, o Brasil sofrerá sanções internacionais. Eu falo isso com extrema preocupação e com tristeza, tá? Isso não é bom para o Brasil, mas lamentavelmente é o jeito que nós temos aí de realmente frear essa ditadura que está em curso, tá? A velha mídia, inclusive, já está falando impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Esse é um ponto interessante que a gente tem que discutir aí, porque eu não sei até que ponto realmente isso seria vantagem para nós agora. Até porque Alexandre de Moraes sendo empichado, o Lula é que indicaria o seu substituto, né? Então, acho que uma coisa teria que preceder a outra, né? Primeiro a gente teria que derrubar o Lula, dentro da lei, dentro da Constituição, depois a gente vê outras coisas aí, né? Mas se fosse um tempo atrás, eu seria contra esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes, justamente porque o Lula é que indicaria o seu substituto, né? Hoje, eu já penso o seguinte, cara, aqueles que desrespeitam a lei merecem e têm que ser punidos, até para impedir que outros, né, façam a mesma coisa. É o exemplo, né? O exemplo arrasta. Então, se aquele que está desrespeitando a lei, cometendo crimes, continua fazendo isso impunemente, outros também vão fazer, né? Vai escalonando, começa de cima e vai para baixo. Essa que é a questão, tá? Vamos falar um pouco dessa carta aqui que tá bem interessante. Urgente, Congresso dos Estados Unidos intima Moraes e dá 10 dias ao ministro, né? Então, o deputado americano deu 10 dias para ele se manifestar e responder as perguntas feitas a ele, tá? Deputado dos Estados Unidos, Chris Smith, é esse mesmo nome, enviou uma carta ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em que afirma que há alarmantes relatos de perseguição política, falta de liberdade de expressão e má conduta judicial no Brasil. Vejam só, e tudo começou com as denúncias, né, os tweets feios do Elon Musk, tá? Muita gente achou que não ia dar em nada. No documento ele faz uma série de questionamentos e pergunta a Moraes.
se Moraes observou o devido processo legal e se ordenou que jornalistas fossem censurados, né? Foi o que mais aconteceu no Brasil, jornalistas sendo censurados, né? Vide Alan dos Santos, Alan Frutuoso, dentre vários outros, né? E devido processo legal, muita gente se confunde com essa expressão, tá? Mas eu vou resumir aqui para vocês. O que seria devido processo legal, né? A pessoa vai lá e comete um crime, tá? Um crime qualquer aí. Imagina, sei lá, depredação do patrimônio público, o que ocorreu no 8 de janeiro. Depredação do patrimônio público, né? Bom, a pessoa cometer um crime, ela precisa responder na forma da lei. O que isso significa? Ela precisa de um juiz natural. Então, a pessoa, ela é deputado? Ela tem foro por prerrogativa de função? Tem foro especial? Não. Então, começa daí. Ela não pode responder no Supremo Tribunal Federal. Essa que é a questão. Os presos do 8 de janeiro não poderiam responder esse processo no Supremo Tribunal Federal. Não tem foro por prerrogativa de função. Então deveriam ir lá para a Justiça Comum, para a primeira instância, onde então seriam julgados, teriam direito à ampla defesa, ao contraditório, e se mesmo exercendo os seus direitos, fossem condenados em primeira instância, teriam o direito de recorrer à segunda instância, para um colegiado de juízes. Depois em terceira, se fossem condenados, e depois em última instância, né? Lá no STJ, enfim. Hoje, os condenados do 8 de janeiro responderam diretamente para o STF, não tiveram direito à ampla defesa, porque os seus advogados foram impedidos de fazer sustentação oral, por exemplo, no plenário do STF, né? Depois que o desembargador Sebastião Coelho falou poucas e boas na frente dos ministros, eles simplesmente falaram, não, a partir de agora não vão mais poder fazer isso aí, né? Ou seja, não tiveram aí o seu devido processo legal respeitado, tá? E dentre várias outras coisas que vem acontecendo aqui no Brasil. Estou citando apenas um exemplo, mas existem inúmeros aí. Poderia ficar a noite inteira listando para vocês, tá, meus amigos? Bom, o documento também foi encaminhado à presidência do STF, da Câmara, então foi para o Barroso também, né? Da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a presidente do TSE, como eu falei, Carmen Lúcia. Então, apoiador do ex-presidente Donald Trump, alinhado no Brasil com o apoiador Jair Bolsonaro, Smith propôs e conduziu uma audiência no Congresso americano sobre o Brasil no mês passado, tá? Qual que é a importância deste fato aqui, meus amigos? O deputado tem enviado essa carta não só para o Alexandre de Moraes, mas também para os presidentes dos poderes, né? Significa o seguinte, com isso ele está encurralando todo mundo, tá? Olha, ou vocês me respondem o que está acontecendo, ou vocês dão explicações para o que está acontecendo e o porquê vocês não fizeram nada para impedir tudo isso que está acontecendo, ou então a gente vai aprovar essa lei aqui no Brasil, tá? E na carta tá lá mostrando isso. A gente vai, não diretamente, mas com outras palavras, né? A gente vai aprovar essa lei aqui nos Estados Unidos e o Brasil será configurado como uma ditadura ou um país não democrático. Sendo assim, o Brasil sofrerá sanções internacionais e vocês serão os responsabilizados por isso. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF e presidente do TSE. Todos esses, direta ou indiretamente, têm a responsabilidade de impedir que aqueles seus pares ou que estão ali, sei lá, sob seu jugo, né, rasgassem a Constituição, desrespeitassem a lei. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco tem a responsabilidade de pautar impeachment de ministros que não respeitam a Constituição. Que, sei lá, provoquem alguma coisa que seja caracterizado como crime e que, portanto, seja passível de impeachment. Com isso, meus amigos, o Brasil pode sofrer sanções internacionais gravíssimas. Com isso, o Brasil pode deixar de receber investimentos, porque ninguém vai querer investir num Brasil, num país, melhor dizendo, né? Que não tem segurança jurídica, que as empresas não sabem se amanhã ou depois o STF vai considerar uma lei aí, sei lá, do entendimento deles, e a empresa vai sofrer prejuízo. Ninguém vai investir no Brasil. Então, assim, em outras palavras, o Congresso americano está dando a solução para o Brasil, para a parte da ditadura que está em curso, né? A outra parte dessa solução tem que vir da gente. 2026, eleger maioria no Senado que possa realmente acabar de vez com o que vem acontecendo e a partir daí promover a mudança que o Brasil precisa. E eu tenho fé que nós faremos isso. Eu tenho fé, porque em 2022 a gente elegeu aí dos 27 candidatos, aliás, dos 27 senadores eleitos, né? A gente conseguiu eleger 18, ou seja, muito mais da metade.
Então, em 2026, tendo aí 54 cadeiras em disputa, se a gente considerar aí pelo menos metade sendo eleita, com certeza nós teremos maioria, poderemos eleger um presidente do Senado e a partir daí sim promover a mudança que o Brasil de fato precisa. Mas até lá, meus amigos, não descansaremos. Esse ano é ano de eleição, ano de eleger a base que vai fomentar a eleição de 2026, tá? Eleição de vereador, me arrisco a dizer, é mais importante do que uma eleição para presidente. Porque quem faz a base para uma eleição estadual e federal são os vereadores. Você tem contato com o senador? Um contato direto? Não. É o vereador que tem contato com o povo. É o vereador que conversa, que visita os bairros, que participa de ações locais. É no vereador que o povo deposita. Eu tô falando do povo, pessoal, não é alta classe, não é quem acompanha a política, quem tá aqui. Não, é o povão mesmo, povão, que é a maior parte do país. É o povão. Esse povão aí que vota no centro, que vota no Lula, que vota no candidato que mais aparece na propaganda eleitoral, que vota no candidato que mais gasta dinheiro na campanha. É esse povão aí que tem contato com o vereador. É por isso que eu sou pré-candidato a vereador por São Paulo esse ano, né? Porque além do que a gente sabe que São Paulo precisa, né? Não só São Paulo, mas principalmente São Paulo precisa de boas pessoas na política, pessoas verdadeiramente de direita, verdadeiramente conservadoras que vão lutar pelos interesses do nosso país, a gente precisa também de pessoas que tenham contato ali com o povão, como eu falei, fazendo esse trabalho de base. Hoje em dia a gente não tem isso, lamentavelmente, né? Então é por isso que eu peço, compartilhe esse vídeo. Foi um grande dia. Eu espero que a partir de agora as pessoas acordem, né? Porque lamentavelmente muita gente está dormindo. Lamentavelmente muita gente ainda acha que o Brasil é uma democracia plena, não é? Só se for a democracia relativa do Lula. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.